Então, muito cuidado com essas metas agressivas, porque essas metas agressivas atendem e afetam diretamente o seu atendimento. Lembre-se sempre, quando você senta defronte de um gerente de banco, você é uma cifra. Nesse bloco, caros amigos, nós vamos tratar das armadilhas do mercado financeiro, especificamente em duas grandes instituições. Em geral, aonde os investidores têm a sua grana investida, que são os bancos e as corretoras. Os bancos e as corretoras, eles concorrem entre si de uma maneira de um gladiador, concorre com o outro gladiador, né? Querendo sempre, naquele rouba-monte, um quer roubar exatamente o outro para trazer para suas instituições e com promessas mirabolantes. Nós vamos então ver nesse bloco especificamente quais seriam essas grandes armadilhas que você deve se preparar, porque com certeza você vai se deparar com elas. E já preparado, já sabendo do que pode acontecer, você vai evitar muita coisa, você vai evitar e cair em muita tentação e em muito chamado de canto de sereia. Então, os produtos bancários, vamos falar primeiro dos bancos, né? Quando você chega no banco, então a maioria do gerente, ele vê uma cifra, ele vê o número, ele tem uma grande quantidade de clientes para atender, né? Então, raramente ele consegue personalizar cada atendimento. Então, ele vai mais por bloco. Quando você vai nos segmentos mais caros, nos segmentos mais raros, então você tem aqueles profissionais que tomam conta da sua carteira, assim como um assessor de investimento toma conta da sua carteira numa corretora. Mas o que seria no banco, vamos dizer assim, os produtos bancários mais problemáticos? Por exemplo, você tem uma ilusão de prêmio e quando você tem metas para um gerente de banco que ele tem que cumprir, então chega lá da sua sucursal, chega lá da superintendência e diz ao gerente: olha, você tem que ter tanto de seguro, tanto de capitalização, tanto de previdência. A meta ela vem por produto. Isso envolve a mente de qualquer caboclo, né? E o gerente não é diferente. O que é que ele faz então? Quando você entra, você faz parte da meta dele. O título de capitalização, por exemplo, é um verdadeiro absurdo, porque você tem uma ilusão do prêmio e você não tem o menor sentido, é um capital que você investe e já começa a perder ali de 20 a 30% no próprio investimento. Se sacar antes, aí é que a cacetada é maior na sua cabeça. Com, na verdade, uma ilusão de dizer, olha, você vai participar de prêmios anuais, de prêmios semestrais, de prêmios semanais. Bem, se você quer um prêmio de loteria, você vá na loteria, pegue lá R$ 100, jogue sabendo que você vai perder 100%. E o título de capitalização é exatamente isso. Então, quando eu vou ao banco e algum gerente ou caixa me fala de título de capitalização, eu digo: olha, vou chamar a polícia, porque você está querendo me roubar. Um outro produto que, na verdade, é muito desgastado nesse produto no mercado são os seguros, porque se criou um ritual de colocar seguros desnecessários embutidos em produtos que não fazem o menor sentido você ter seguro. Então, se você quer uma taxa de empréstimo, se você quer uma taxa menor de empréstimo, ele vincula isso daqui numa venda casada a um seguro. Quer dizer, eu não estou querendo seguro, estou querendo um empréstimo. Então, os seguros eles foram vendidos de uma forma não pela necessidade do cliente. E nós vamos ver aqui no terceiro bloco que seguro é um belo produto, mas não para empurrar para qualquer pessoa, para você fazer e pagar 2, 3 meses e cancelar. Então, consórcios com taxas abusivas. Quando você entra num consórcio, e o banco gosta de vender consórcio, e consórcio é um belo produto, veja que nós não estamos falando dos produtos seguro, consórcio, porque são bons produtos, mas da forma como esses produtos eles são colocados de uma maneira en passant, que você não percebe uma taxa de 4 para uma taxa de 12 para uma taxa de 8, você simplesmente compra, às vezes você compra com uma taxa que diz assim, olha, é tanto por mês,
Tanto por mês é muito bom, mas o grande pra ralar já dizia, né? Você tem que ver quanto é o montante, quanto é que eu estou pagando, quanto é que é a taxa de administração desse consórcio, o que é que acontece nesse consórcio e conhecer, enfim, o produto do consórcio. Outro produto assim no banco vendido de uma forma absurda é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele consegue ter juros exorbitantes, juro que você tem hoje uma taxa Selic de 14,25. Você tem uma taxa do IPCA, da inflação, de menos de 6. E você tem uma taxa de cartão de crédito anual, se a pessoa não pagar, sem enrolar, de mais de 200%, de 14% às vezes ao mês. Aí você diz, como é possível uma coisa dessa? Como é que os órgãos controladores permitem essa agiotagem dentro do produto cartão de crédito? Para você legitimar o cartão de crédito, então você começa a construir cartões de crédito que dão milhas, que pagam 4 por cada dólar, que pagam 3 por cada dólar, que é blue, que é não sei o quê, que é black. A briga dos cartões de créditos é exatamente nesse nicho maior, onde você frequenta salas VIPs e tudo mais. Toda vez que alguém me fala desses penduricários, né, eu digo, mas você precisa disso ou você pode chegar na sala VIP e pagar R$ 70? Às vezes é muito mais barato você pagar R$ 70 toda vez que você viaja numa sala VIP, do que você pagar a taxa que você tem do cartão de anuidade, que às vezes é bastante cara. Então cuidado, cuidado com o cartão de crédito. Agora, as práticas mais questionáveis no banco, a primeira é exatamente a venda casada. A venda casada é, na verdade, um crime financeiro. Você não pode vincular um produto ao outro. Olha, se você tem um TIR, se você tem um projeto e se você apresenta um projeto àquele banco e você vai fazer um financiamento dentro daquele banco, aí o banco chega e diz assim: "Olha, eu faço esse financiamento, eu tenho uma taxa bacana, mas eu vou segurar todo o projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo". Não, não necessariamente você tem que fazer isso. É aquela pessoa que vai financiar um apartamento e você tem que fazer o seguro com aquele banco, quando você pode fazer o seguro desse apartamento em qualquer banco. Então, muito cuidado com essas metas agressivas, porque essas metas agressivas atendem e afetam diretamente o seu atendimento. Lembre-se sempre, quando você senta defronte de um gerente de banco, você é uma cifra. Você faz parte das metas do gerente de banco. E as metas têm que ser batidas, porque as metas são agressivas. Um dos produtos mais graves que se vende são os produtos com informações incompletas. Então você compra, por exemplo, um fundo de investimento. Você entra num fundo private. E o fundo private você diz assim: olha, esse fundo você vai passar 7 anos com ele. Mas a partir de 4 anos você pode começar a sacar. Aí ninguém lê as entrelinhas, ninguém lê o contrato. Então, as informações que são passadas são informações completamente incompletas. Aí você chega com 4 anos e você diz: agora eu vou sacar. Não, você saca só no mercado secundário. Você tem que esperar que alguém venda a cota para você, alguém compre a cota para você conseguir vender. É um mercado entre investidores, porque não existe mais a negociação, que aquele fundo ele é fechado. Então veja, muito cuidado com as informações não ditas, com as informações que ficou explícito. Não, ficou explícito, não. Leia. Eu sei que é um porre, é um saco você ler aquelas letrinhas pequenas, ninguém lê. Você simplesmente, onde é que eu assino aqui o regulamento? Pá, você assina, onde é que eu assino aqui? E você assina confiando plenamente de que aquela pessoa que está ali na frente de você é uma pessoa que está querendo o seu bem. E como nós falamos no primeiro bloco, o mercado financeiro, ele não quer o seu bem. O mercado financeiro ele é constituído para tomar o seu dinheiro. Então você tem que se prevenir, você tem que se precaver. O outro ponto são os pacotes de serviços completamente desnecessários. Você já parou para ver quanto é que você paga no seu pacote de cheque especial? Aí você diz: eu nem sequer uso o cheque especial. Mas você tem um cheque lá, sei lá, de 100 mil, 200 mil, a seu dispor. Você não usa porque não quer. Mas para você ter isso, você paga uma taxa mensal. E às vezes essa taxa mensal de 300, R$ 400,
quando você multiplica por 12, ela fica uma coisa completamente absurda. Então, cuidado com os pacotes que você está comprando. Mas não somente os bancos têm esses perrengues. As corretoras também têm exatamente esses e outros perrengues que são naturais ao business da corretora. Primeiro, fundos com taxas elevadas. Você já parou para, quando você assina, quando o seu assessor lhe coloca no fundo, olha, eu vou lhe colocar nesse fundo aqui, multimercado, o que é isso, o que é aquilo. Você já parou para ver qual é a taxa de administração desse fundo? Você já pensou um pouquinho, o que é que esse fundo compra? Se ele é multimercado, ele vai dar. Multimercado, ele investe em vários mercados, sim. Mas eu quero saber quanto ele compra de crédito privado, quanto ele compra de título bancário, quanto ele tem de título público, quanto ele tem de ações. Essa é a cesta da política de investimentos, de um fundo de investimentos. Então, se você não sabe exatamente o que é que o fundo compra, você cai exatamente naquela de, poxa, os fundos multimercados estão passando por maus momentos. Todos estão caindo e você está com seu dinheiro investido lá no fundo, que às vezes a saída desse fundo é D mais 60, é D mais 90, ou seja, você só pode sair, você pede hoje a saída desse fundo, mas só vai sair daqui a 60 dias. Vamos imaginar que você esteja num fundo que esteja caindo 14, 15, 16%. Quando nós pegamos aí 2 milhões, 3 milhões, isso daí é um dinheiro bastante relevante. E aí você diz, eu quero sair disso daqui, quero trocar esse produto. E aí disse, então eu vou pedir hoje a sua saída, mas você só vai sair com a cotação de daqui a 60 dias, porque a cotação é com 60 dias, o resgate é D mais 1. Então, muito cuidado com essas armadilhas, é bom você entender. O outro produto que na corretora e nos bancos ficou assim bastante desgastado foram os certificados de operações estruturadas. Às vezes você tem os COIs e todo mundo às vezes tem medo de COI é horrível. Não, nenhum produto ele é horrível. O produto ele tem que ser adequado ao perfil do investidor. Agora, se a pessoa não conhece a estrutura de um COI, se a pessoa não sabe o que é que está por trás daquilo dali, o COI ele é vendido como um produto de renda fixa e empurrado para muitos investidores que não têm o perfil de investidor. No ano passado, eu peguei um investidor que ele veio para a minha assessoria e aí ele chegou com uma carteira de alguns milhões, e eu fiquei estarrecido, que ele me disse assim, olha, Manuel, eu estou vindo para você porque eu quero me proteger e realmente eu sou uma pessoa super conservadora. Eu não quero nada que tenha risco. Aí eu peguei a carteira que vinha de outra instituição e ele só tinha produtos de risco na sua carteira. Todos, sem exceção. Eu dei risada e disse assim, como é que foi feito isso daí, né? Porque no terceiro bloco nós vamos ver que há um caminho para você fazer uma boa assessoria, uma boa consultoria financeira. E nada disso foi feito. Simplesmente mandaram para ele, era um promotor de justiça, e ele foi comprando, e ele foi aceitando, e aceitava os pushes e fizeram. Então, ele estava completamente inadequado ao risco da sua carteira. Outras operações são as operações chamadas de day trade. Operações, você tem que ver que o day trade é, na verdade, uma máquina de fazer malucos. Aí as pessoas se propõem, você não precisa fazer nada, você só precisa autorizar. E aí você compra e você vende, você compra e você vende, e essa parte do overtrading é uma parte completamente inadequada para o investidor. Então o investidor ele tem que se livrar disso daí. Vamos ver então práticas comerciais numa corretora bastante questionáveis, né? Primeiro, o impacto dos custos operacionais no resultado do investidor. Às vezes você não percebe quando você compra ou quando você vende o quanto está envolvido ali de taxas operacionais. O quanto está envolvido ali de taxas de custódia numa ação, por exemplo, de emolumentos, né? Porque todos ganham quando você compra alguma coisa, todos. A cadeia toda ganha, desde o emissor até o distribuidor, todo mundo ganha. E quem paga é você como investidor. Então, às vezes, você pode ter uma taxa muito melhor, mas para você não ter essa taxa muito melhor, você vai pagando todo mundo, a sua taxa fica menor.
o que é lógico, já que você tem que pagar a toda esta cadeia. Outra parte é a estratégia utilizada para estimular operações frequentes. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sempre que você tem algum recurso, sempre que você tem um saldo em conta, então você vai ter sempre alguém querendo vender o produto da vez. Então, se você já traçou lá preliminarmente, fez um financial planner ou alguma coisa desse tipo, nós vamos ver isso aqui no terceiro bloco, isso vai estar muito bem claro na sua mente aonde é que você vai trilhar com o seu assessor. Então, dados e estatísticas sobre resultados, é interessante você ter. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu queria ver o que é que tem, né? O backtest, o que é que tem para trás disso daí, o que é que tem demonstrando disso daí. Uma parte muito interessante é a comissão que os assessores ganham. Então, assessores que são remunerados só baseado em comissões, eles vão querer sempre vender por um instinto natural os produtos que pagam melhores comissões. Existem outra parte de assessores que já trabalham no modelo americano do fee base, né? Que é como trabalham as consultorias, que é como trabalham os family office, né? Com percentuais fixos para todo o investidor. Você paga um percentual fixo e não comissão sobre produtos. Então o assessor ele fica muito mais livre de lhe dar as melhores taxas, de lhe dar os melhores produtos e não de ter aquele interesse em vender um produto para ganhar melhores comissões. Então conflitos de interesse sempre vão haver. Não tem como você retirar o conflito de interesse, mas você pode mitigar, na verdade, esse conflito dentro exatamente de princípios pré-estabelecidos. Então, na sua primeira conversa, né, você tem que dar uma estruturada bastante grande na sua carteira. Ganhos, na verdade, ilusórios, grandes e realistas, cuidado. Cuidado com promessas de retorno, especialmente em promessas de retorno de renda variável. Isso é totalmente inconcebível, né? Um outro ponto em corretoras são análises tendenciosas e recomendações interessadas. Quando você faz a recomendação interessada, você está agindo o assessor como um gerente de banco que tem aquele produto da campanha, da mesma forma. Então, corretoras e bancos não são seus amigos. Eles estão interessados exatamente na sua fortuna, porque a sua fortuna é que vai remunerar toda esta cadeia de desenvolvimento do mercado financeiro, desde a parte do emissor até a parte do distribuidor. Então, se você tem toda essa parte de remuneração, você remunera gestores, você remunera administradores, você remunera distribuidores, você remunera auditores internos, auditores externos, todo mundo é remunerado pelo investidor. Então, pense bastante bem antes de entrar em qualquer situação, numa corretora ou num banco.